A história do homem de Deus e do profeta mentiroso, como contada no Antigo Testamento, serve como um poderoso alerta sobre a importância de seguir as instruções divinas. Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte de Israel, estabeleceu práticas idólatras, levando a um confronto com um profeta enviado por Deus. Este mensageiro divino, conhecido simplesmente como o Homem de Deus, foi encarregado de entregar um severo aviso a Jeroboão. Ele foi instruído por Deus a proferir uma profecia contra o altar e as práticas idólatras que lá ocorriam. Sua missão era clara: pronunciar o julgamento de Deus sobre as ações de Jeroboão e alertar sobre as consequências iminentes. A jornada em si provavelmente foi árdua, repleta de perigos e incertezas. No entanto, o homem de Deus permaneceu resoluto, impulsionado pelo mandato divino que carregava. Seu compromisso inabalável em cumprir sua missão serve como exemplo da fidelidade esperada daqueles que afirmam servir ao divino. Ao chegar a Betel, o homem de Deus confrontou Jeroboão corajosamente enquanto o rei estava perto do altar, preparando-se para oferecer incenso. Ele proferiu uma profecia prevendo a profanação do altar por um futuro rei chamado Josias. Como sinal da autenticidade da profecia, o homem de Deus declarou que o altar se partiria e as cinzas sobre ele seriam derramadas. Imediatamente após o pronunciamento da profecia, o altar se partiu e as cinzas se espalharam pelo chão, exatamente como o homem de Deus havia predito. Jeroboão, testemunhando este evento milagroso, ficou cheio de espanto e temor. Apesar desta demonstração de poder divino, o coração de Jeroboão permaneceu endurecido. Ele estendeu a mão em direção ao homem de Deus, ordenando sua prisão. No entanto, sua mão estendida secou, ficando paralisada. Os milagres que acompanharam a profecia não foram meros espetáculos. Eles serviram como prova inegável do poder de Deus e da veracidade da mensagem do homem de Deus. O homem de Deus, tendo entregue sua mensagem e testemunhado a confirmação milagrosa, permaneceu firme em sua obediência às instruções de Deus. Ele havia sido especificamente ordenado a não comer ou beber em Betel e a voltar para casa por um caminho diferente. Jeroboão, humilhado pelos eventos milagrosos, implorou ao homem de Deus que intercedesse em seu favor e orasse pela restauração de sua mão seca. O homem de Deus, movido por compaixão, orou, e a mão do rei foi curada. Apesar dos apelos do rei para ficar e desfrutar de uma refeição, o homem de Deus recusou. Ele reiterou seu compromisso com o mandamento de Deus, enfatizando a importância da obediência inabalável. A recusa inicial do homem de Deus à hospitalidade de Jeroboão destaca seu compromisso com as instruções divinas. Um profeta mais velho que residia em Betel soube dos eventos que haviam ocorrido. Ele procurou o homem de Deus e, por meio de engano, o convenceu a retornar à sua casa para uma refeição. Este profeta mais velho, movido por suas próprias motivações, alegou ter recebido uma mensagem de um anjo instruindo-o a oferecer hospitalidade ao homem de Deus. O homem de Deus, inicialmente resistente, acabou sucumbindo às palavras persuasivas do profeta mais velho. Ele quebrou o mandamento divino que havia recebido e concordou em comer e beber na casa do profeta mais velho. O engano do profeta mais velho destaca os perigos de confiar em interpretações humanas de mensagens divinas. A falha do homem de Deus em discernir a verdadeira natureza das palavras do profeta mais velho o levou a um caminho de desobediência e a sua trágica morte. Enquanto o homem de Deus estava sentado à mesa, participando da refeição proibida, o profeta mais velho proferiu uma profecia arrepiante. Ele declarou que, porque o homem de Deus havia desobedecido ao mandamento do Senhor, ele não seria sepultado no túmulo de seus ancestrais. A refeição, antes um símbolo de hospitalidade, agora se tornou um símbolo de desobediência e desgraça iminente. O homem de Deus, percebendo a gravidade de seu erro, ficou cheio de remorso. Ele havia se deixado enganar e, ao fazer isso,
violou um mandamento direto de Deus. A profecia do profeta mais velho serviu como um lembrete severo das consequências da desobediência. O peso de sua desobediência recaiu sobre ele, prenunciando as consequências trágicas que logo se desenrolariam. Enquanto o homem de Deus viajava para casa, ele foi atacado por um leão e morto. Seu corpo jazia na estrada, um testemunho sombrio das consequências da desobediência. O leão, um instrumento do julgamento de Deus, cumpriu a profecia proferida pelo profeta mais velho. A morte trágica do homem de Deus serviu como um poderoso aviso para todos que ouviram a história. Ela destacou a importância da obediência inabalável aos mandamentos divinos e as graves consequências que poderiam resultar de transgressões aparentemente menores. O ataque do leão, embora brutal, não foi um ato aleatório de violência. Sua morte serviu como um lembrete severo da santidade de Deus e da importância de respeitar as instruções divinas. A história do homem de Deus e do profeta mentiroso enfatiza a importância crucial da obediência inabalável aos mandamentos de Deus. A verdadeira obediência não é seletiva. Ela exige adesão a todas as instruções divinas, independentemente de sua importância percebida ou dos desafios que possam apresentar. Obediência não é meramente seguir regras, é uma expressão de amor e confiança em Deus. A obediência inicial do homem de Deus demonstrou essa confiança, enquanto sua transgressão posterior destacou os perigos da vacilação. A obediência nem sempre é fácil. Muitas vezes exige que vamos contra nossos próprios desejos, inclinações e até mesmo os conselhos de outros. O homem de Deus enfrentou tal desafio quando confrontado com o convite do profeta mais velho. Sua falha em permanecer firme em sua obediência ressalta a dificuldade de manter a adesão inabalável aos princípios divinos. A história também destaca a necessidade crítica de discernir entre profetas verdadeiros e falsos. O engano do profeta mentiroso ressalta a importância de avaliar cuidadosamente as mensagens que alegam ser de Deus. Nem todos que alegam falar em nome de Deus são genuínos. O discernimento envolve mais do que apenas ouvir palavras. Exige examinar os frutos da vida e dos ensinamentos do profeta. A falha do homem de Deus em discernir a verdadeira natureza das palavras do profeta mais velho o desviou do caminho. Isso destaca os perigos de aceitar cegamente alegações de revelação divina sem o devido discernimento. A história do homem de Deus serve como um conto de advertência sobre as consequências de negligenciar essa prática espiritual crucial. As táticas enganosas empregadas pelo profeta mais velho ilustram os perigos do engano espiritual. O inimigo de nossas almas frequentemente usa mentiras sutis e distorções da verdade para nos desviar do caminho. A manipulação do homem de Deus pelo profeta mais velho é um excelente exemplo dessa tática. O engano pode vir de fontes inesperadas. O homem de Deus provavelmente nunca suspeitou que outro profeta o levaria à desobediência. O engano espiritual pode levar a consequências devastadoras. A desobediência do homem de Deus, causada pelo engano, custou-lhe a vida. A história do homem de Deus e do profeta mentiroso permanece relevante para os crentes hoje. Serve como um lembrete atemporal da importância da obediência inabalável, da necessidade de discernimento e dos perigos do engano espiritual. Esta narrativa nos encoraja a examinar nossas próprias vidas e garantir que estamos caminhando em obediência aos mandamentos de Deus. Ela nos desafia a desenvolver nossa capacidade de discernir a verdade da falsidade e resistir às tentações do engano. A história também nos lembra da importância da responsabilidade e da busca de conselhos sábios. Ela nos chama a um compromisso mais profundo com a obediência, o discernimento e uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus. Meus amados, que possamos aprender com a tragédia desse homem de Deus e mantermos nossos corações e mentes firmemente alinhados com as instruções divinas, rejeitando qualquer mensagem que possa nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. Que este exemplo nos inspire a sermos fiéis e obedientes a Deus, mesmo quando enfrentamos tentações ou pressões externas.
Que tenhamos a sabedoria e o discernimento necessários para reconhecer a voz do Senhor e a seguir sem desvios. Se gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se inscreva no canal Divinos Recados para mais reflexões como esta, certo? Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo aqui nos Divinos Recados.